Há dias em que o corpo parece pesado sem motivo. Acordar exige mais do que força física, exige alma. A mente tenta entender, procura causas visíveis, mas o cansaço que te visita não está no corpo, está na alma que deu demais e não foi acolhida. É um cansaço silencioso, sem palavras, o tipo de exaustão que nasce quando o coração oferece mais do que recebe, quando o amor se transforma em obrigação, e o gesto de cuidar deixa de ser fonte e passa a ser drenagem. Viktor Frankl dizia que o ser humano sobrevive a quase tudo, desde que encontre um sentido para o que vive. Quando há um propósito, mesmo o sofrimento se torna suportável. Mas quando o amor perde o para quê, o gesto de dar se torna vazio, e o corpo começa a gritar aquilo que a boca não consegue dizer. O esgotamento emocional é o eco daquilo que foi oferecido sem retorno, o reflexo de um amor que perdeu direção. É o coração tentando manter acesa uma chama sem oxigênio. Erich Fromm, ao falar sobre o amor maduro, lembrava que amar não é salvar. Amar é ver o outro como livre, e não como alguém a ser consertado. Mas muitas mulheres, talvez como você, foram ensinadas a provar valor por meio da entrega. Deram demais. Deram até se esquecerem de si. Acreditaram que cuidar era o mesmo que amar, e que amar era o mesmo que suportar. Confundiram amor com dever, generosidade com autoabandono. Talvez você tenha sentido isso, aquele vazio depois de ajudar alguém que nem percebeu o quanto você se esforçou. O coração se entristece, mas você diz a si mesma que não faz por reconhecimento, que faz por amor. Ainda assim, há uma dor escondida, uma sensação de injustiça que você tenta calar. Porque, no fundo, o ser humano precisa sentir que o amor que doa encontra algum eco. Sem esse retorno, por menor que seja, o sentido se perde, e com ele, a vitalidade. Frankl lembrava que a liberdade mais profunda está em escolher a atitude diante das circunstâncias. Mas há uma diferença entre escolher e se submeter. Escolher é um ato de consciência, submeter-se é um hábito de culpa. Quando você ama por medo de perder, não é amor que está sendo dado, é carência disfarçada de generosidade. E nenhum coração consegue sustentar por muito tempo o peso de doar o que não é retribuído, porque o amor, mesmo mais puro, precisa de ar para continuar respirando. Pense na imagem de uma vela. Ela ilumina tudo à sua volta, aquece, consola. Mas se o ambiente se fecha e o ar deixa de circular, a chama começa a vacilar. O mesmo acontece com você. O seu amor é a luz, mas ele também precisa de oxigênio, respeito, escuta, presença, reciprocidade. Sem isso, a chama se apaga, e o que antes era luz vira cinza. Dar não é o que destrói. O que destrói é dar fora do eixo do sentido, fora do ritmo natural da troca, fora do lugar onde há reconhecimento do seu valor. E é nesse ponto que o cansaço se revela não como fraqueza, mas como sinal. A exaustão não é o fim, é o corpo pedindo que a alma pare, respire e se pergunte: para quem tenho dado a minha energia? O que estou tentando manter aceso que já não me aquece mais? Essa pergunta é o início da cura. Há um momento em que você precisa recolher a luz de volta para si, não por egoísmo, mas por sabedoria. Frankl diria que o sentido não está em fazer o máximo possível, mas em fazer o que mantém a dignidade da alma. E Fromm completaria: o amor verdadeiro não exige que você se apague, ele pede que você se preserve. Portanto, se você sente esse cansaço que não passa, talvez não esteja apenas cansada, esteja esvaziada. Talvez não seja fraqueza, seja excesso de doação sem propósito. O ponto de virada é entender que o problema não está em amar, mas em ter esquecido que o amor também precisa de reciprocidade. E que cuidar de si é a primeira forma de manter o amor vivo. Esse é o início da jornada. A travessia começa quando você compreende que não é o ato de dar que te esgota, mas o lugar onde esse dar perdeu o sentido. O amor precisa voltar a ser fonte, não sacrifício. E às vezes, para que ele volte a ser fonte, é preciso recolher a chama, protegê-la do vento, e permitir que ela volte a respirar dentro de você. Há uma forma de bondade que não liberta, mas aprisiona. É o gesto doce que esconde um medo antigo, o medo de não ser amado o bastante. Muitas mulheres foram educadas a acreditar que o amor precisa ser conquistado pelo esforço, e que quanto mais se doa, mais dignas se tornam. O resultado é uma existência pautada em merecer, e não em simplesmente ser. É o arquétipo da mulher que dá tudo, a cuidadora que se esquece de si, a presença constante que raramente é reconhecida. Por fora, parece força. Por dentro, é exaustão.
A mente, sem perceber, entra num ciclo químico de recompensa e frustração. A dopamina, o hormônio do prazer, se ativa quando o outro demonstra um mínimo de gratidão. Mas logo vem o silêncio, e com ele o cortisol, o hormônio do estresse. Essa alternância cria dependência. O corpo se acostuma a viver entre a esperança e a decepção, e o coração passa a confundir amor com alívio temporário. Quando alguém precisa de você, sente-se viva. Quando o outro se afasta, sente-se invisível. Assim, sem perceber, nasce o vício de ajudar para continuar existindo. Esse impulso de doar não é sempre puro. Às vezes, vem impregnado de um pedido oculto: me veja, me valorize, me diga que eu importo. Dar para ser vista é uma forma delicada de carência. É o desejo legítimo de ser reconhecida, mascarado pela aparência de altruísmo. Mas quando o gesto nasce do medo e não do amor, ele vibra em uma frequência que atrai o desequilíbrio. Você dá e o outro apenas recebe, porque a energia que parte de uma carência chama de volta exatamente o que confirma essa carência. Há quem sustente emocionalmente parceiros, filhos adultos, amigos, familiares. Carregam o mundo nos ombros, acreditando que, sem elas, tudo desaba. E talvez realmente desabe, por um tempo. Mas o preço é alto: a perda do próprio eixo, a dissolução de limites, a substituição do eu pelo nós. Quando a vida se resume a ser necessária, a alma se encolhe. E, quando finalmente chega o silêncio, surge o medo de não saber quem se é além do papel de cuidadora. Há uma pergunta que pode trazer clareza: isto nasce do amor ou do medo de perder valor? Ela não busca culpabilizar, mas iluminar. Porque o amor verdadeiro flui sem a necessidade de provar nada. O amor autêntico não exige exaustão. Ele se manifesta em equilíbrio, em reciprocidade, em troca silenciosa de presença. A bondade genuína não esgota, ela nutre. Talvez seja a hora de questionar o ideal de ser a boa pessoa a qualquer custo. Talvez a verdadeira bondade seja mais seletiva, mais serena, mais consciente. Há amor no não que protege, tanto quanto amor no sim que acolhe. E compreender isso é libertador. É o primeiro passo para transformar o gesto automático de doar em um ato sagrado de presença, onde cada entrega tem sentido, e cada gesto vem do lugar certo, o da inteireza, não o da necessidade. Há um tipo de empatia que ultrapassa a compaixão e se transforma em esquecimento de si. É uma sensibilidade tão ampla que se dilui na dor do outro, até não saber mais onde termina a fronteira entre o eu e o tu. Essa entrega, quando constante, cria um estado de alerta invisível. O corpo vive tenso, o coração está sempre pronto a socorrer, e a mente raramente descansa. É um amor que tenta prevenir feridas, um amor que busca evitar o sofrimento do outro, mesmo que o preço seja suportar o próprio. Essa empatia sem limites não é virtude, é sobrecarga. O sistema nervoso entra em hiperativação simpática, como se o perigo estivesse sempre à espreita. É o corpo vivendo em modo de guerra enquanto o espírito tenta permanecer em paz. Você sente o coração acelerar sem motivo aparente, a respiração encurtar, o sono se fragmentar. A alma, saturada, começa a pedir pausa. E, ainda assim, você continua, convencida de que se parar, alguém desaba. Franco lembrava que a energia humana precisa ser canalizada para algo que tenha sentido, e não apenas para o alívio do sofrimento. Quando toda a sua vitalidade é investida em apagar incêndios alheios, a sua chama se apaga lentamente. Amar o outro não pode significar abandonar a própria direção. O sentido precisa ser duplo, o de quem cuida e o de quem se preserva. Sem essa reciprocidade energética, a empatia se torna drenagem, e o corpo passa a carregar o que a alma não suporta mais. Imagine um rio. Quando flui dentro das margens, ele nutre a terra, gera vida, segue em harmonia. Mas, quando transborda, destrói o caminho que o sustentava. O amor, sem margens, faz o mesmo. Ele invade, se espalha, perde força e destrói o contorno que o fazia belo. O limite, portanto, não é a ausência de amor, é a forma que o amor encontra para continuar existindo. Ser empática não é carregar o mundo, é senti-lo sem se perder nele. A sabedoria em reconhecer que você não pode salvar todos, e que algumas dores pertencem à jornada do outro. Amar é respeitar também o aprendizado do outro, sem roubar dele a oportunidade de crescer. Quando a compaixão se transforma em invasão, o amor perde a clareza e o sentido. Há uma serenidade que nasce quando você aprende a permanecer presente sem se dissolver.
quando entende que o cuidado verdadeiro inclui a si mesma. É nesse ponto que a empatia se purifica e volta a ser força, não fardo. Porque o amor maduro não se mede pelo quanto suporta, mas pelo quanto permanece inteiro ao cuidar. Há amores que parecem ternos, generosos, luminosos. Mas, em silêncio, escondem um pacto invisível, o de não sentir o próprio vazio. Doar demais pode ser, às vezes, a forma mais discreta de fugir de si mesma. É o movimento constante de quem tem medo do silêncio, de quem teme encarar o espaço interno onde mora uma solidão antiga. Assim, você se mantém sempre ocupada com a dor alheia, preenchendo o tempo, apagando incêndios, organizando o caos dos outros, porque, no fundo, teme o que pode emergir quando tudo se aquieta. Esse tipo de amor funciona como uma anestesia. Ele oferece a ilusão de conexão, mas é distração. Você acredita estar próxima das pessoas, quando na verdade está apenas evitando a própria presença. E quanto mais dá, mais sente necessidade de continuar dando, como se parar fosse desmoronar. O gesto se torna automático. Você se antecipa às necessidades dos outros, adivinha desejos, supre carências. Mas, quando o momento de descanso chega, percebe que o coração está vazio. Franco dizia que a vida não é tolerável sem sentido. E o que muitas vezes chamamos de amor é, na verdade, uma busca desesperada de sentido em lugares onde ele não pode ser encontrado. Amar não é esquecer-se, é incluir-se. Amar não é substituir o próprio propósito pelo do outro, é caminhar lado a lado, mantendo o centro preservado. Quando o amor vira anestesia, ele deixa de ser encontro e se torna fuga. Fuga da dor, do vazio, do confronto com a própria incompletude. Há um equívoco sutil que sustenta esse padrão: confundir movimento com conexão. Você se movimenta, fala, ajuda, aconselha, mas, dentro, o silêncio persiste. É um silêncio que não pede mais tarefas, pede presença. A hiperatividade emocional é a forma como a mente tenta escapar daquilo que o coração precisa encarar, o medo de não ser suficiente quando não está salvando ninguém. Essa pergunta é o ponto de ruptura. O que em mim tem medo do silêncio quando não estou salvando ninguém? Dentro dela mora uma verdade libertadora. Porque é nesse silêncio, temido e evitado, que a alma finalmente pode se escutar. É nesse espaço que surge a clareza, onde o amor deixa de ser fuga e se transforma em caminho. A energia que não tem direção se dispersa, como vento solto num campo. Doar sem consciência é vibrar no caos, é acender 1000 fogueiras sem perceber que o fogo mais importante, o da própria presença, está se apagando. O amor maduro é aquele que aprendeu a estar sem se perder, a ajudar sem se abandonar, a sentir sem precisar se anestesiar. Quando o gesto de dar nasce de um centro lúcido, o amor volta a ter alma. E com ela, o sentido retorna. Há relações que se sustentam não pela presença viva do amor, mas pela inércia de um costume afetivo. São vínculos onde o fluxo é unilateral. Um lado doa, o outro recebe. Um se entrega, o outro se acomoda. Aos poucos, a doação perde brilho e se transforma em obrigação disfarçada de cuidado. No início, parece generosidade. Com o tempo, é exaustão mascarada de virtude. O coração, que antes pulsava por amor, passa a bater por hábito. A neurociência mostra que o cérebro espelha comportamentos. Quando alguém se acostuma a receber sem retribuir, o padrão se instala. A mente do outro aprende a esperar, não a oferecer. O campo emocional se desequilibra e, em silêncio, você começa a ensinar que o amor pode existir sem reciprocidade. O outro não percebe, mas você, aos poucos, se esvazia. E quando tenta cobrar presença, é vista como exigente. Quando tenta se afastar, é chamada de fria. A verdade é que você apenas cansou de ser o eixo de uma relação que gira em torno do seu esforço. Erich Fromm dizia que o amor é uma arte, e toda arte exige envolvimento mútuo. Um artista não cria para o vazio. Precisa de ressonância, de retorno, de testemunho. Assim é o amor. Sem troca, ele perde cor, perde pulsação. Amar sem reciprocidade é pintar para uma parede sem olhos, é falar para um espaço que não escuta. O gesto é belo, mas não gera vida. Esse desequilíbrio cria o que muitos chamam de campo de drenagem vibracional. É uma imagem poética, mas precisa. Em um campo assim, uma parte dá energia, e a outra absorve sem consciência. A dinâmica se torna invisível, mas o corpo sente, o sono leve, o peito pesado, o olhar cansado.
É o preço de manter viva uma ligação que só existe porque você a alimenta. Fromm alertava que a caridade emocional, esse impulso de salvar o outro, não é amor, é medo disfarçado de bondade. Medo de perder o vínculo, medo de não ser necessária. No fundo, é o ego pedindo para continuar existindo no espaço afetivo do outro. Mas o amor verdadeiro não precisa de dependência. Ele se renova na liberdade, na consciência de que cada um é responsável pela própria energia. Dar, portanto, não é o problema. O problema é dar sem presença, dar sem escolha, dar por reflexo. Não se trata de endurecer o coração, mas de recuperar a lucidez de quem oferece algo valioso. O amor precisa circular. Se o fluxo vai apenas em uma direção, ele deixa de ser amor e se torna servidão emocional. A reciprocidade não é uma exigência, é o sinal de que a troca ainda é viva. Há uma serenidade que nasce quando você entende isso. Não é raiva, nem indiferença. É clareza. É o momento em que o gesto de amor se torna consciente, quando você escolhe doar com intenção, não com carência. É o instante em que percebe que dar menos não é egoísmo, é sabedoria. Porque o verdadeiro amor não se mede pelo tamanho do sacrifício, mas pela harmonia do fluxo. E o fluxo só existe onde há retorno. Há uma linguagem que o corpo fala quando a alma já está cansada demais para usar palavras. É um cansaço que não se explica, um peso nos ombros que parece vir de longe, uma insônia que não obedece à lógica. O corpo, fiel mensageiro do invisível, começa a traduzir o desequilíbrio que o coração já sente, mas não quer reconhecer. A fadiga constante, a falta de ar, o vazio no peito, tudo isso é uma tentativa silenciosa do corpo de dizer: algo em você está doando além do que pode sustentar. A medicina pode dar nomes aos sintomas, mas há uma dimensão mais sutil que escapa ao diagnóstico. Quando o sentido se perde, o corpo protesta. Franco via o corpo como uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, um instrumento que reage à ausência de propósito. Ele dizia que o ser humano adoece não apenas por aquilo que sofre, mas também pelo vazio que carrega quando sua vida perde direção. A exaustão emocional, portanto, é um sintoma de desencontro entre o gesto e o sentido, entre o amor e a verdade interior. Há quem viva em estado de doação permanente, como se cada célula fosse programada para servir. Mas a alma não foi criada para se desgastar sem fim. Ela foi criada para circular energia, para amar em movimento, não em esgotamento. Quando essa lei é quebrada, o corpo reage. É o cansaço sem motivo aparente, a tristeza que se arrasta, a sensação de que qualquer tarefa pesa toneladas. O corpo denuncia o que o espírito tenta esconder. É nesse ponto que surge uma pergunta silenciosa, simples e profunda: o que doei hoje que não me foi pedido? Essa reflexão não é um julgamento, é uma escuta. Porque muitas vezes, ao tentar proteger todos, você ultrapassa fronteiras que ninguém te pediu para atravessar. E ao fazer isso, entrega a própria força vital a situações que não têm retorno. A alma se curva, o corpo cede, e o coração perde o ritmo natural do dar e receber. O corpo é o templo do sentido. Ele se fortalece quando o gesto tem propósito, e adoece quando o propósito se dissolve em obrigações disfarçadas de amor. Ele é fiel demais à verdade. Quando você nega o que sente, ele sente por você. Quando ignora o que sabe, ele avisa. Cada dor física não é apenas biologia, é também simbologia. É a tradução concreta do invisível que clama por coerência. É preciso, então, escutar com ternura. Não a partir da culpa, mas da responsabilidade. O corpo não está contra você, ele está a seu favor. É o guardião do seu ritmo, o sinal de que algo precisa voltar ao centro. Franco acreditava que todo sofrimento contém um chamado, uma possibilidade de transformação. O corpo, nesse contexto, é o mensageiro da alma pedindo que você reencontre o seu para quê. O verdadeiro descanso não vem apenas do sono, mas da reconciliação com o sentido. Quando o corpo descansa em coerência, a alma se refaz. Quando o amor volta a ser fonte, o corpo respira em paz. E nesse instante de harmonia silenciosa, você compreende: a exaustão nunca foi o problema. Ela sempre foi a mensagem. Há um instante em que a consciência se abre como uma janela depois da chuva. O ar muda, a respiração muda, e algo dentro de você começa a se lembrar de quem é. É o momento em que o ato de dar deixa de ser reflexo e se transforma em escolha. A cura começa quando o gesto volta a ter direção.
Quando o amor deixa de ser resposta automática à carência do outro e passa a ser expressão autêntica da sua presença. Franco dizia que a liberdade humana está na atitude, não nas circunstâncias. A verdadeira liberdade é interior, ela não depende do quanto você recebe, mas do sentido que dá ao que oferece. Quando você decide amar por amor, e não por medo de ser esquecida, a energia muda. A entrega deixa de ser drenagem e passa a ser fluxo. Dar com consciência é devolver à alma o direito de escolher. Há uma respiração que pode traduzir esse realinhamento. Inspirar gratidão. Expirar necessidade de reconhecimento. É um movimento simples, mas simbólico. O ar entra como lembrança da vida, e sai como libertação do peso de agradar. A cada ciclo de respiração, a mente se alinha ao coração, e o coração se alinha ao propósito. O corpo sente a leveza que nasce quando a doação deixa de ser exigência e volta a ser gesto de amor livre. A ciência já observa esse fenômeno sob outro nome, coerência cardíaca. Quando emoção e intenção estão em harmonia, o campo eletromagnético do coração se expande. O corpo entra em sintonia, e a mente experimenta calma. É a vibração natural de quem está inteira. Quando a coerência, o amor não desgasta, ele regenera. A alma, antes fragmentada em 1000 preocupações, retorna ao seu centro silencioso. Reescrever a vibração da entrega é lembrar-se de que amor não é apenas sentimento, é frequência. E essa frequência depende do propósito. Há gestos que alimentam e gestos que drenam. O mesmo toque pode curar ou cansar, dependendo da intenção que o sustenta. Por isso, o convite é sutil, voltar a entregar-se apenas ao que devolve sentido. A entrega sem propósito é ruído, a entrega com consciência é música. Quando o amor nasce do centro, ele não busca reconhecimento, busca expressão. Ele se manifesta como paz, não como cobrança. Ele flui sem esforço, como o rio que reencontra o próprio leito. O excesso se dissolve, o controle se desfaz, e o que resta é um amor que respira junto com a vida. Nesse estado, não há mais medo de ser esquecida. Porque você compreende que não é o outro que confirma o seu valor. É o próprio sentido de existir que o revela. A doação volta a ser fonte de plenitude, e não de cansaço. É o reencontro entre o coração e o propósito, entre o gesto e a alma. O amor, quando reencontra sua direção, deixa de ser obrigação e se torna bênção. É nesse ponto que a entrega se transforma em liberdade. Há um instante em que o coração finalmente entende: amar não é se perder, é se reconhecer dentro do amor. Depois de tantas tentativas de agradar, de sustentar, de se manter forte, você começa a perceber que a verdadeira força não está em resistir, mas em escolher com consciência onde colocar sua energia. Franco dizia que a liberdade interior é o último dos poderes humanos, e é dela que nasce o descanso. Quando você decide amar com propósito, e não com culpa, a alma volta a respirar. O amor, então, deixa de ser esforço e se torna sentido. O esgotamento não é um sinal de fraqueza, mas o indício de que o amor se desviou do seu eixo natural. A alma cansada não quer parar de amar, ela quer amar com sentido. Franco lembrava que a vida sempre pergunta por nossa atitude, mesmo nas situações mais árduas. Assim também é o amor, ele nos pergunta por que e para quem. Quando o gesto nasce dessa pergunta, o amor se transforma em missão interior, e o corpo volta a ter leveza. James Hollis, ao refletir sobre a maturidade, dizia que o maior aprendizado da alma adulta é distinguir amor de compulsão afetiva. A mulher que amadurece espiritualmente não busca mais ser necessária, busca ser inteira. Essa inteireza não é isolamento, é plenitude. É a consciência de que o amor não precisa ser uma moeda de troca. Ele se basta quando nasce de um coração em paz. O amor maduro é silencioso, sereno, livre de urgências. Ele acolhe, mas não se anula. Toda mulher precisa aprender a se recolher para que o amor volte a ser fonte, e não drenagem. Há um tipo de recolhimento que não é afastamento, mas cura. É o retorno ao próprio centro, onde mora o sentido, onde o gesto volta a ter verdade. O recolhimento é a pausa que regenera, o instante em que a alma se reencontra com o corpo e o corpo volta a ser morada do espírito. Quando você ama com consciência, a vida deixa de te sugar e começa a te nutrir. O amor não é uma obrigação moral, é uma expressão natural daquilo que tem sentido. O coração que aprendeu a se preservar continua amoroso, mas agora com sabedoria. Ele sabe que o cuidado verdadeiro inclui a si mesmo. Ele entende que paz vale mais do que aprovação,
e que a dignidade é a forma mais alta de amor. No fundo, a lição nunca foi sobre o outro. É sobre lembrar-se do próprio valor. É sobre perceber que a vida não te pede que salve ninguém, apenas que não se perca no processo de amar. O equilíbrio não está em parar de amar, mas em amar de forma que o fluxo também te alimente. O amor que devolve energia é aquele que respeita o espaço sagrado de onde ele nasce. A alma em paz. Quando você recupera o seu centro, algo muda na vibração mais profunda da vida. As relações se reorganizam, o corpo respira diferente, a casa parece mais leve. É o sentido voltando a circular. E, nesse instante, o que antes era exaustão se torna quietude. O que antes era falta se torna presença. O amor retorna, agora livre, e devolve exatamente aquilo que sempre buscou: energia, serenidade e pertencimento a si mesma. Antes de encerrar, permita que o silêncio te envolva por um instante. Perceba onde sua energia está agora, dentro de você ou espalhada nas histórias que tenta sustentar. Essa pergunta simples pode se tornar uma bússola. Cada vez que o coração se sentir cansado, volte a ela. O silêncio, às vezes, é a oração mais sincera que uma alma madura pode oferecer. Há momentos em que o amor precisa ser recolhido para que volte a florescer. Talvez exista alguém ou alguma situação que ainda drene sua força, não por maldade, mas por repetição. Há vínculos que terminam mesmo quando continuam, e há presenças que só permanecem porque você não soube ainda soltar. Agora é tempo de devolver o que não te pertence e retomar o que é seu: a serenidade, a energia, o direito de respirar em paz. A vida se torna mais leve quando o gesto deixa de nascer do dever e começa a brotar do sentido. Quando você se nutre, o que oferece também se transforma. Há mais verdade no amor de quem se cuida do que no sacrifício de quem se esgota. Lembre-se disso ao longo dos dias. O cuidado com o outro é bonito, mas o cuidado consigo é sagrado. Durante a próxima semana, escolha um pequeno gesto diário que te reconecte a si mesma. Pode ser arrumar uma superfície, preparar um café em silêncio, ou caminhar ao entardecer. São atos simples, mas carregados de presença. Pequenas pausas que devolvem a alma ao corpo e o corpo ao instante. A paz não está no muito, está no essencial. E, se essa mensagem ressoou dentro de você, compartilhe-a. Talvez outra mulher, em algum lugar, esteja vivendo o mesmo cansaço invisível, acreditando que amar demais é o preço para ser amada. Permita que esta reflexão a alcance. Escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração ou o que, em silêncio, você decidiu devolver a si mesma. Suas palavras podem se tornar o espelho de outra alma cansada que ainda não aprendeu a parar. Inscreva-se no canal se quiser continuar essa jornada de sentido, onde o silêncio é bem-vindo e o amor é tratado como caminho, não como fardo. Cada novo encontro é uma lembrança de que você não está só. Há outras mulheres, como você, aprendendo a transformar o cansaço em sabedoria, e a doação em gesto consciente. Você não precisa de ninguém para te devolver o que é seu. Basta parar de entregar onde não há retorno e começar a nutrir o que te devolve sentido. Quando o amor se reencontra com o propósito, a alma volta a brilhar. E é dessa luz, silenciosa e madura, que nasce a verdadeira reciprocidade.